Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Rodrigo Carvalho. E neste podcast nós vamos abordar o seguinte tema: liberte-se dos espinhos hoje. Que tema sugestivo, não? Vou repeti-lo outra vez. Liberte-se dos espinhos hoje. Deixa eu já aplicar ele para a sua vida. Liberte-se dos seus espinhos hoje. Vamos considerar dois textos para a nossa meditação. O primeiro está em Romanos capítulo 8 e versículo 17, que diz: como filhos de Deus e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que, como Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O segundo se encontra em Marcos capítulo 15 e versículo 17, que diz: e vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos lhe puseram na cabeça. Eu quero que você pense agora na agonia de Cristo naquela cruz e entenda que todos os gemidos do universo e das almas convergiram para Jesus, porque a angústia e o sofrimento foram tão grandes, a absorção de todos os males foi tão intensa, pois o próprio Pai virou o rosto, deixando-o só naquela cruz. Então Jesus clamou: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Em seguida, Jesus viu sua mãe ao pé daquela cruz e também o apóstolo João. E ele disse a Maria: mulher, eis aí o teu filho. E voltou-se para o apóstolo e disse: eis aí a tua mãe, João. Então, este voltou-se para tomar conta dela daquele dia em diante. Em seguida, a língua de Jesus se apegou ao céu da sua boca. Ele se desfazia em sofrimento e ainda disse: eu tenho sede. Deram-lhe então de beber uma coisa tão amarga que nenhum outro homem seria capaz de beber. Entre outras coisas, deram-lhe drogas, pois aquela mistura de vinho com fel era droga judaica bem conhecida naqueles tempos e que anestesiava a pessoa, lhe diminuindo até mesmo as dores. No entanto, Jesus rejeitou qualquer alívio, qualquer fuga. Ele assumiu tudo naquela cruz. Depois de tudo isto, ele ergueu os olhos para o céu e disse: está consumado. Dessa forma, está tudo pago. Já não havia mais dívidas. Jesus pronunciou uma palavra grega muito bem conhecida por qualquer romano daquela época. E esta palavra é tetelestai. Quando alguém era preso, era levado a um cárcere, onde um oficial de justiça pegava a lista de todos os seus delitos, passando em seguida a leitura da sua sentença. Cumprida a tal sentença, o mesmo oficial o tirava do cárcere, pegava o selo de autoridade vigente e batia sobre aquele papel dizendo tetelestai, ou seja, tudo está pago, tudo está consumado. Isso significa dizer que aquele homem nunca mais poderia ser preso por aqueles delitos. E Jesus estava dizendo: Pai, paguei tudo para que aquele que crê em mim não tenha mais dívida. Já não há mais nenhuma condenação para os eleitos de Deus. Jesus, então, olhando para os céus, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Todos os espinhos deste mundo estiveram sobre Cristo. Você se lembra que até mesmo a coroa dele era de espinhos? Todos os abrolhos desta vida, todos os espinhos do universo, tudo estava sobre Cristo na cruz. Sua coroa era de espinhos, sua coroa era de abrolhos. Tirando-o dali, José de Arimateia o envolveu em 50 metros de pano e colocaram sobre quilos de especiarias, e levando e em seguida colocando em seu túmulo novo. Rolaram uma pedra de aproximadamente 1,5 toneladas para que aquela entrada daquele
sepulcro, daquele túmulo, fosse selada. E os guardas romanos selaram, por sua vez, aquele túmulo e fizeram prontidão diante dele. 3 dias depois, no domingo pela manhã, um anjo do Senhor desceu dos céus e houve um grande terremoto. Sua aparência era como um relâmpago, e o anjo disse às mulheres que ali chegavam: por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, pois já ressuscitou. E Jesus então apareceu aos seus discípulos, e a Bíblia não relata que sobre a sua cabeça houvesse uma coroa de espinhos. Eu quero que você entenda que os espinhos caíram aos pés da cruz. Eles acabaram ali naquela cruz. Eu quero passar uma mensagem para você hoje, aqui e agora. Todas as pessoas possuem espinhos espirituais, sociais, emocionais, que estão machucando, que estão incomodando, causando uma profunda dor. Não há nada, não há lugar, não há situação em que você esteja totalmente bem. Mas entenda, Jesus já levou seus espinhos, seus vazios existenciais naquela cruz. Não há mais razão para você estar vivendo esta tragédia de vida. Esse desconforto de não ter lugar, de não ter posição na vida, porque onde quer que você vá, parece até mesmo que o seu íntimo dói, não é? Tudo isto pode acabar na cruz hoje. A coroa de Jesus era de espinhos. Muitos estão vivendo um caos familiar, com terríveis espinhos do adultério, da prostituição, da infidelidade, da rebeldia entre os filhos, do desentendimento entre casais. Mas estes espinhos estavam sobre a cabeça de Jesus. Talvez você tenha um profundo espinho religioso, uma grande decepção com a sua religião, que durante anos nunca lhe deu nada, e você continua sem saber para onde ir. Estes espinhos estavam sobre a cabeça de Jesus. E foi com estes mesmos espinhos que estavam sobre a cabeça de Jesus. E foi com estes mesmos espinhos que ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E no meio destes espinhos que ele já carregou para a cruz, ele quer lhe dar a certeza da vida eterna. Ele quer ensinar para você que o céu está próximo. Ele quer lhe ensinar que ele é o único sumo pontífice, que ele é o único e principal fabricante de pontes para você chegar até Deus, o único religário, o único mediador. Você tem e pode também trazer estes espinhos até Jesus. Peça para ele levar estes espinhos que você carrega em sua alma, estes que tornam seu íntimo completamente dolorido e sangrento. Você pode pedir-lhe que preencha este vazio em sua alma, para que tire este medo que você sente da morte. Todas essas desordens da sua vida, ele pode levar hoje, aliviar as suas dores. Basta que você queira entregar sua vida e a sua alma a Jesus. A Bíblia revela que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, se em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A Bíblia também diz, e são palavras do Senhor Jesus: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém os arrebatará de minha mão, disse ele. Você também pode aliviar-se dos fardos que carrega, se confessar Jesus diante dos homens. Jesus não é um amuleto ou um talismã enfeitiçado, um patuá, uma vacina. Não é um automático. Jesus é o Senhor. Para se entregar a vida a Jesus, é preciso estar ciente do ônus que isto representa. Precisa saber dos custos que terá que pagar. Ele diz que você precisa negar-se a si mesmo, ou seja, você não vai ser mais o centro de sua vida.
dia a dia, tomar a cruz, que vai implicar que a cruz de Jesus vai significar algo para você, e segui-lo não é para seguir com vantagens, mas porque ele vai ser o seu orientador. A Bíblia diz que você precisa se arrepender dos seus pecados, porque foi você mesmo quem cravou estes espinhos em sua vida. Então agora, basta que você diga: Senhor, estou cravado de espinhos, de cardos e abrolhos, e quero ser sarado de todos os meus ferimentos. Liberte-se dessa terrível sensação de que um ou até mesmo vários espinhos estão encravados na sua carne, no seu corpo, no seu coração, na sua vida. Peça sinceramente para que o Senhor possa te curar de todas as feridas. Tenha coragem e vença as tragédias da sua alma. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Amém.